Fala galerinha, estamos aqui no Velho Rio, na cidade de Belém. Estou com meu amigo Beto. A gente vai falar um pouco sobre. Exatamente, a parada do orgulho LGBTQIA+ de Belém, né, que já é essa edição aí, já é uma edição histórica já, né, porque a parada de Belém é uma das paradas mais antigas, né, que a gente tem aqui na região norte do país. O tema da parada, ele traz a questão da inclusão, né, e cidadania da nossa população. Isso é algo muito importante, porque nós somos LGBTQIA+, e nós estamos em todos os espaços. A gente é cadeirante, a gente é pessoa com deficiência, a gente está nos órgãos públicos, a gente, na realidade, está em todos os espaços da sociedade. Então, é importante que a gente frise o reconhecimento de pessoas LGBTQIA+, que também precisam de inclusão, sobretudo as que são pessoas que precisam, né, desse apoio maior ainda, porque aí eles já passam a ter aí um duplo preconceito. O preconceito por ser uma pessoa com necessidades especiais e também por ser LGBTQIA+. É um tema super interessante. A inclusão ela é ampla, na verdade é um tema que não é somente especificamente do mundo LGBT. A inclusão hoje em dia ela faz parte da sociedade, entendeu? As pessoas com deficiências físicas, né, ou mentais. É um tema que ele é abrangente demais. Exato. Mas trazer isso para o movimento, eu acho que é um passo a mais para a gente mostrar para a sociedade a importância, não só do movimento LGBTQIA+, como do próprio ser humano. Exatamente. Dialogar com outros movimentos sociais, com o movimento de pessoas com deficiência, é fundamental. Eu acho que existe aí na sociedade diversos problemas, diversos questionamentos que a gente faz todos os dias, né? Sobre questões étnico-raciais, sobre questões etárias também, de idade. Os idosos são extremamente discriminados, né? A população ribeirinha, quilombola, indígena, né? Se LGBT está nessa seara, também é mais discriminado ainda. Duplamente discriminado. Né? Então, assim, a gente precisa entender que dialogar com os outros movimentos sociais acaba potencializando essa luta. Que é uma luta que deve ser de todos nós. Rapaz, maravilhoso. Quantas paradas gays nós tivemos até agora? Bem, aqui no Pará a gente já teve em torno de 18 paradas. Né? O Pará é um dos estados que mais organiza parada no Brasil, né? E aí a gente acompanhou recentemente algumas que são extremamente emblemáticas, como a de Ananindeua, que é a segunda maior parada do estado. A gente acompanhou também a de Abaetetuba, que foi final de semana passado. A parada de Marabá também, que foi final de semana passado, para o dia 17. Abaetetuba foi dia 16. E agora a gente vai acompanhar a de Belém, né, da capital, que uma expectativa muito grande. Essa concentração a partir de meio-dia lá na escadinha da Estação das Docas, ali no início da Presidente Vargas. E os trios elétricos vão sair, eu acho que por volta das 15 horas, né, na direção de São Brás, ali pela Avenida Nazaré. É um percurso que eu acho super interessante, porque mexe aí com a parte burguesa de Belém, da cidade. E aí as pessoas têm que se habituar a entender que a cidade de Belém é uma cidade diversa e plural e que todas as pessoas devem ser acolhidas. Então eu acredito que esse trajeto da Parada de Belém, ele simboliza muito, sabe? Para dizer realmente que a gente está aqui, a gente precisa ser escutado, a gente precisa ser ouvido. E é isso. Eu acho que vai ser linda a parada, vai ser uma parada potente, como sempre foi todos os anos, né? E que a gente realmente consiga, na realidade, com essas manifestações, trazer a cidadania tão sonhada para a nossa população, né? A gente luta tanto, né? Eu tenho 28 anos de movimento social. Você faz parte da coordenação? Da parada, não. Você não faz parte? Não. Qual é o seu papel no movimento? Eu sou vice-presidente do movimento LGBT do Pará, que congrega várias instituições, inclusive a instituição que organiza a Parada de Belém, né? Que é o GHP, que está voltando para o movimento agora. Muitas pessoas do GHP entraram no movimento, tinham saído, mas agora estão voltando. E o movimento é isso, ele é agregar, ele é trazer para junto, pensar diferente, todos nós podemos pensar, mas a gente tem que entender quando a violência chega até nós, quando a não garantia dos nossos direitos ela aparece, chega nesse momento que todo mundo tem que se unir, se dar as mãos. Então, as diferenças elas vão sempre existir, né? Mas o mais importante é que a gente saiba lidar com essas diferenças a ponto de entender o que é comum a todos nós. E a luta por cidadania e por direitos, ela é comum a todos nós. A gente está vivendo aí um momento bem delicado, né?
que é um retrocesso que pode acontecer no Brasil, que é a votação do casamento civil igualitário. Tem um grupo aí que quer aprovar a não realização desse casamento, uma conquista desde 2011 da população LGBTQIA+, junto ao Supremo Tribunal Federal. Então é um absurdo a gente ter parlamentares que queiram retroceder no direito, né? E é bom frisar que esse direito é o direito a ter direitos. Não é um direito a uma cerimônia litúrgica, porque a religião cada um tem a sua, mas é o direito das pessoas poderem se juntar, casar e terem ali a garantia dos seus direitos, inclusive previdenciários, exatamente, os direitos civis, previdenciário, de compartilhamento de bens e tudo que envolve realmente o casamento. Então, eu acredito que a luta ela não vai parar por aqui, né? Eu acredito também que esse projeto não vai passar, que a gente vai conseguir vencer, mas para isso a gente precisa se mobilizar. Nós vemos vitórias. No Congresso nós temos pessoas que somam na causa, né? Nós tivemos muitas vitórias importantes, né? Mesmo com o avanço do conservadorismo, a gente teve algumas vitórias e a eleição, por exemplo, de Erika Hilton, de Duda Salembeste, que são duas trans, que estão hoje no Congresso Federal fazendo a diferença, fazendo um trabalho importantíssimo, que é o contraponto à opressão e à discriminação e todo o preconceito que ali é disseminado, né? Quantas vitórias você percebe nesse percurso? Então de muitas vitórias, assim, né? Não tantas as que a gente gostaria, mas a gente tem o casamento civil igualitário garantido pelo STF, tem o reconhecimento de nome e gênero de pessoas trans, reconhecimento da possibilidade de adotar crianças, que até então a gente não podia, reconhecimento à doação de sangue, que até então a gente não podia doar sangue. Há 2 anos, polêmico essa questão, que a gente conseguiu isso. É um preconceito, na verdade. Então eu acredito que todas essas vitórias que eu trago para vocês refletirem sobre elas são vitórias nossas, mas que o resto da população que não é LGBTQIA+, já tem. Socialmente, tu percebe isso? Essas vitórias estão no papel, mas socialmente tu percebe isso? Na sociedade não havia uma diferença? Eu reconheço que avançou, porque as pessoas podem tirar o documento delas, podem casar, então esse sentido avançou. A sociedade ainda é muito conservadora. Porém, o que eu quero te dizer com isso? É que, de fato, o que é necessário fazer? É necessário fazer que o que a gente conseguiu garantir no STF, ele ganhe as ruas, ganhe a mentalidade das pessoas. Mas esse é um processo também educacional. A gente precisa ter, dentro das escolas, pessoas preparadas para lidar com essas situações, desconstruir estigmas e preconceitos. Essa falácia que inventaram sobre ideologia de gênero, isso é uma mentira, né? Nós não queremos doutrinar e transformar ninguém em LGBT, até porque... Fake news. Exatamente, fake news. Estão aí, até porque as pessoas não se transformam em nada, elas simplesmente são o que elas são. É muito importante Pelo contrário. É muito importante a pessoa procurar informação. Não só, chegou uma mensagem no WhatsApp e tal, eu vou lá, acredito logo, entendeu? Como houve na cartilha gay, entendeu? Que foi invenção puramente, não. A pessoa me ensinar um pouquinho, não existe, nunca vi essa cartilha, velho. E agora, com a derrota do fascismo nas eleições, a gente vai ter muitas coisas negativas voltadas pra gente. Começaram com agora a debater a questão do casamento, ou seja, eles querem tentar retroceder todas as garantias dos direitos que eles conseguiram conquistar junto ao Supremo Tribunal Federal. Porque as casas de lei, infelizmente, tanto municipal, estadual e federal, são casas de leis retrógradas, conservadoras e que não aprovam projetos de lei. Na verdade, a gente ganhou na questão do voto presidencial, né? O presidente nós tiramos, né? Sim. Ele era um presidente completamente avesso às nossas causas, né? Destruidor de direitos. Mas, na verdade, isso foi entre aspas, porque toda a ideologia que ele trouxe, na verdade, toda aquela gama de informações e causas que são tipicamente conservadoras, na verdade, não existem, né? Elas estão lá. Estão lá porque eles elegeram também, os conservadores elegeram muitos deputados e senadores. Eles têm uma quantidade imensa, né? Então, por conta disso, eles estão tentando agora passar esses projetos conservadores que negam e que desconstroem os direitos que a gente tem conquistado durante tantos anos de luta, porque não foi fácil. Não foi fácil. Se quem puder estudar um pouco sobre a história do movimento, entendeu? Tem gente que julga a parada gay. Conheço muitas próprias pessoas LGBT que julgam o movimento. Eles falam que é um movimento de escárnio, que é um movimento de depravação. Mas quem puder dar uma olhada no que houve
para chegarmos onde estamos hoje, se hoje eu posso andar na rua de mão dadas, ou que seja, falar essa pessoa que é meu companheiro, acho que é uma grande diferença na sociedade. E se a pessoa pensar lá, anos 80, anos 70, anos 60, acho que a mudança, ela é uma mudança exponente, entendeu? Houve muita mudança. Exato, e as pessoas têm que aprender a valorizar isso, né? Os próprios LGBTs. Exatamente, infelizmente, essa nova geração agora, não vou generalizar, mas uma boa parte dessa nova geração agora meio que menospreza isso, né? Eu estava falando com um menino sobre isso, com um jovem sobre isso, e ele disse assim para mim, eu nem estou interessado nessa história do casamento, porque eu não pretendo casar. Então, assim, se ele não pretende casar, ele não vai lutar pelo casamento civil igualitário. O casamento civil igualitário é para todas as pessoas. Para as que querem casar e para as que não querem e que lá no futuro, de repente, podem querer voltar a casar. Mas o que é mais importante é que esse direito seja garantido, porque se derrubarem esse direito nosso, vão querer derrubar todos os outros. Então a gente está vivendo uma ameaça real aí do conservadorismo, e as pessoas, as jovens, sobretudo, que não viveram essa luta que nós fizemos para garantir esses direitos, precisam entender que é uma luta contínua e elas precisam pegar o bastão. Esse bastão, ele não pode ser solto no ar. Ele vai ter que ser pego por alguém. E essa nova geração deve pegar esse bastão e continuar, porque as coisas, tipo assim, eu não sou uma pessoa trans, mas eu luto pelos direitos das pessoas trans. Eu não sou uma pessoa lésbica, mas eu luto pelos direitos das mulheres lésbicas. Isso é ter empatia, né? Não vou pensar só em mim. Não vou ser egoísta, né? Exatamente. Entender que todo mundo ganha, inclusive eu, quando o mundo se torna mais acolhedor, mais humanitário, mais empático, todo mundo ganha, né? Falta um pouco disso. A nova geração, por infelicidade, é uma geração ainda que ela é ao mesmo tempo que tem informação na ponta das mãos, né? Vamos ver aqui o nosso amigo Arthur, o celular, que hoje em dia a pessoa tem acesso, facilmente acesso, né, à informação. Ao mesmo tempo que ela tem acesso à informação, é uma geração desinformada. Exato. É uma geração que não busca conhecer a história. Eu falo sempre que a história a história é a luta da memória contra o esquecimento. A gente precisa garantir a memória, essa memória ancestral que fez a gente chegar até aqui. Se não fossem essas pessoas que lutaram tanto, inclusive as que me antecederam, que morreram, não? Que me antecederam a essa luta, o pessoal dos anos 60, 70, 80, que estavam ali no front, na linha de frente, que apanharam da polícia simplesmente por serem quem são, né? Que sofreram aí tantas violências e sofrem ainda hoje. As que ainda estão entre nós, né, que são idosas e tudo mais, são pessoas que a gente precisa realmente, como diz o pessoal do Santo, bater a cabeça e valorizar e respeitar, porque essa história, ela não é de hoje, ela é de muito tempo e ela precisa ter continuidade, e para ela ter continuidade é necessário que a gente faça uma leitura do passado. A gente nunca vai conseguir construir um futuro ideal se a gente não olhar para o passado e ver tudo que a gente conquistou, não repetir os mesmos erros, exatamente, que a gente falhou, para que a gente possa realmente fazer uma reflexão profunda e chegar até um futuro que é o futuro que todo mundo quer. É um futuro com comida na mesa, com emprego, com a felicidade na nossa porta, a gente sendo quem a gente é, sem ter medo de ser quem a gente é. Sem discriminação de raça, nem de cor, etnia ou religião, né? Porque nós não falamos só da nossa causa. Eu acho que sem discriminação e sem perseguição, porque para além da discriminação, existe a perseguição que algumas pessoas fazem em relação à nossa população. Que a gente quer destruir famílias, que a gente quer acabar com a sociedade, que a gente não pode germinar, que a gente, enfim. Esse discurso é um discurso muito retrógrado, é um discurso, é antiquado. E a gente precisa combater isso. Antigo, as pessoas... Mas, ao mesmo tempo que a gente pensa que nós estamos aqui na sociedade hoje em dia com mais direitos, com mais conquistas, às vezes é difícil de pensar que pode regredir. Mas o fato que pode. A ameaça é possível, ela é real. Está aí. Semana que vem já vai ter a votação do projeto do casamento civil igualitário, né? Eu estou vendo muitas pessoas mobilizando as redes sociais para a gente fazer esse enfrentamento. Isso aí é uma disputa de narrativa também, né? Porque é uma narrativa, por um lado, uma narrativa conservadora que diz que a gente quer para a igreja casar. Por outro lado, uma narrativa progressista que mostra que esse é um direito conquistado e que todo cidadão brasileiro deve ter. Isso está no prelúdio da nossa Constituição, no artigo 5º. Nossa Carta Magna, não? Exatamente. Quando diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
no artigo 5º de estudo. Porém, na prática, a gente não tem isso, né? O que a gente tem na prática? Exclusão, violência, abandono, pessoas LGBT expulsas de casa, fora do mercado de trabalho, sendo jogadas ao mundo da prostituição e das drogas, né? Falta de perspectiva para a nossa população é muito grande, né? É maior do que dos outros grupos populacionais, porque a gente tem esse agravante. A gente é expulso de casa muito cedo. Muito cedo a gente tem que aprender a lidar com esse mundo cruel, que é o mundo da exploração sexual, da violência, da droga, enfim. Conheço vários casos de pessoas que... Então a gente precisa, na realidade, ter buscar essa reflexão, né? Para que a gente realmente consiga fazer diferente e melhorar. A partir do momento que a família ela começa a ter uma nova perspectiva, uma nova visão sobre as pessoas LGBTs, eu acho que tudo muda, cara. Então se a família ela exclui a pessoa, o que ela pensa que a pessoa vai ser a partir dali, entendeu? O que ela imagina, então acho que começa a partir dali, o ciclo familiar, mas claro. Eu acho que ela, sinceramente, vou te dizer, eu acho que ela nem imagina, porque a negação de que a gente é tão forte na estrutura da sociedade e que constrói essa cultura patriarcal, machista, conservadora, que a pessoa ela adoece por saber que tem alguém LGBT na família dela e não reconhece o que vai acontecer com aquela pessoa. Então eles pouco estão se importando para isso. Né? Infelizmente, né, eles estão mais preocupados com o que as pessoas vão pensar quando elas descobrirem que aquele ente familiar é LGBTQIA+. Precisa ser mudado, cara. A luta precisa continuar. Né? Recentemente, uma pessoa da minha família descobriu que o filho dela é gay. E o marido dessa pessoa, que é da minha família, surtou. Queria tentar suicídio e tudo. Isso por quê? Porque está enraizado na cultura brasileira o preconceito e a discriminação contra a nossa população. O nosso preconceito é velado, então, não é daquele preconceito de... Assim, existe muito caso de assassinato, de... É vergonhoso ter alguém LGBT dentro de casa. É importante ter na família do outro. A família do outro pode ter, é meu amigo, eu trato bem. Mas na minha família, sendo meu ente querido, meu parente próximo, não pode ter LGBT, que se tiver é um caos. Né? O movimento precisa se unir, entendeu? Eu acho que... Eu vejo muito ainda na própria classe as pessoas se atacando, as pessoas se dividindo. Né, dessa diversidade entre nós. Né, de gay respeita a lésbica, e lésbica respeita a trans respeita a gay. Todo mundo tem que se respeitar e compreender. Esse mundo é tão diverso, é tão plural, sabe? E a gente precisa se unir. Se a gente se unisse, a gente estaria em outro patamar. Nossa, com certeza. Sabe? A gente estaria lutando por outras questões. Se unir, porque as ameaças são reais, elas existem. Então não vamos perder nossos direitos. Exatamente. Vamos conquistar, vamos lutar, vamos fazer que dê certo. Exatamente, lutar para que dê certo, né? Abrir as nossas mentes, os nossos corações, porque eu acho também que falta muito hoje em dia para a nossa população é a afetividade. A afetividade é algo que parece que quando uma pessoa ela coloca a afetividade dela aflorada, parece que para muitos ela se enfraquece. E não deveria ser assim. Ela deveria se fortalecer. Isso é o machismo da sociedade. A afetividade é muito importante. E entre nós mesmos, sabe? Eu escuto muitas pessoas falando assim, julgando as pessoas pela maneira de vestir, pela maneira de se expressar, pela maneira como elas vivem, né? Ao invés de fazer um processo de inverso, de acolhimento, de aceitação, de empatia. O mundo é diverso, bora aceitar as pessoas como estão, entendeu? E essa diversidade que existe dentro da nossa população, talvez ela seja o nosso maior desafio, sabe? Hoje em dia. Porque a falta de compreensão desse universo entre a gente. O próprio universo, o universo LGBT, né? Acho que existe uma falta de... Existe uma divisão, eu não entendo, sinceramente. Às vezes a gente observa de fora, a gente não percebe o que acontece, a gente não entende, sabe? Pô, a classe tem que estar unida. Por que acontece isso, né? Acontece isso? Se eles estão... Eu faço essa pergunta quase todos os dias. Por quê? Eu me faço estamos sofrendo, por que não nos unimos? Entendeu? Estamos apanhando, por que a gente não se une para ir contra o agressor? Para revidar, né? Não entendo. Ficar em off, né? Ficar em ponto de interrogação. Eu acho que é um desafio, realmente, Beto. É um desafio muito grande. Mas eu acredito também que a gente já mudou muito, sabe? Eu acredito também que a gente já conquistou muito. Eu acredito também que esse movimento, não só do Pará, mas do Brasil e do mundo,
ele é um movimento legítimo, digno, que busca, inclusive, uma sociedade melhor para todo mundo. Uma sociedade sem LGBTQIA+, fobia não é boa só para os LGBTs. Ela é boa para os héteros também, porque se torna uma sociedade mais acolhedora, mais... Não, obrigado. Tira aí a mesa. Sim, vai pegar umas outras? Eu pedi a cerveja já várias vezes, olha só. Rapaz. Ele só olha pra cá e eu... Agora, então você traz uma pra gente. fica mais bonita agora, poxa vida. Aí você traz um lanche, meu filho. Agora tá no vídeo, tá no vídeo. Não, vocês chegaram antes do tempo. Não, muito bom. A gente queria pegar o pôr do sol, meu amigo. Então, recomeçando aqui, Beto. Você acredita no movimento? Você acha que a gente pode ainda avançar nossos direitos? Com certeza, eu acredito que sim, a gente pode avançar. A gente tem muito potencial, a gente tem pessoas potentes dentro da nossa luta. A nível de Pará, a nível de Brasil, a nível de mundo, o nosso movimento, ele tem pessoas importantíssimas. E a gente convida, né? A gente convida as pessoas LGBTQIA+, que não militam, que não colocam essa cara a tapa, para estarem com a gente nessa luta. É tão importante para todos nós, pela garantia dos direitos, pela preservação das nossas vidas, né? A gente tem aí um histórico muito grande de violência, pessoas que partiram, inclusive pessoas do métier da militância, que foram assassinadas, brutalmente assassinadas, por essa LGBTfobia que está aí, e que amanhã pode ser qualquer um de nós, né? Por isso que é tão importante a gente fazer um enfrentamento a essa problemática, trazendo políticas públicas, cidadania, direitos, né? Para que a gente possa se sentir mais seguro, né? Andando nas ruas da nossa cidade, a gente chegando nos espaços, né? A gente está aqui no espaço público tão lindo que é o Ver o Rio, né? Esse espaço tão maravilhoso, a natureza assim grita aqui nesse espaço. Mas assim, a qualquer momento pode acontecer um problema, que a gente sabe disso. Por quê? Porque infelizmente o preconceito e a discriminação ainda estão nas estruturas da cultura do povo brasileiro. Então a gente precisa fazer esse enfrentamento com educação, com consciência crítica, se colocando à disposição para somar nas pautas, mesmo sendo com pessoas que muitas vezes a gente nem tem tanto interesse em estar junto, mas que é importante porque a gente precisa se unir para quebrar esses paradigmas. E para conseguir, né, nossas vitórias, né? Exatamente, quebrar os paradigmas e conseguir os nossos direitos, né? As nossas conquistas. Tchim, viva o movimento LGBTQIA+ do Pará, viva a luta por cidadania e por direitos. O que você acha? Eu não acho nada, a gente disse tudo, né? Já Ó, seu Beto Paz, vice-presidente do... como é o... Sou Beto Paz, vice-presidente do movimento LGBTQIAPN+, do Pará. Sou também coordenador estadual da Aliança Nacional LGBTQIA+, que é uma ONG nacional. E sou coordenador da região norte, da Rede Gay do Brasil, que é uma rede específica para gays que existe no país. E, para além disso, também sou coordenador da ALESA, Associação de Livre Expressão Sexual de Ananindeua. E é isso. Gente, quem puder, fala pra geração nova já, viu? Estamos aqui acompanhar o movimento LGBTQIA+ do Pará, nosso Instagram. Nossas deputadas, porque eu estava vendo, é incrível, o debate delas é maravilhoso, entendeu? Erika Hilton, eu sou fã dela. Nossa, filha, ela destrói, metralhadora, entendeu? Então quem puder acompanhar, quem for leigo, entendeu? Acompanhe. Você vai se interessar. Você vai compreender um pouco mais sobre a nossa história, nossas lutas. Tá? É exatamente isso. Foi nosso pequeno podcast. Fiquem todos com Deus. E é isso aí. É isso aí. Agradeço a oportunidade de estar aqui contigo nesse lugar maravilhoso. E é isso aí. Vamos, que a luta continua. A luta é para sempre. E vamos lá, vamos juntos colorir o mundo, porque o mundo está muito cinza, está muito amargo, a gente precisa de cor, de vida, de amor. Está começando a se tornar mais colorido, mas falta muito. Já falta se tornar um arco-íris de verdade, né? É isso. Isso aí, gente. Galerinha, valeu. Tchau, um beijo. Eu digo para esses fascistas que querem nos ridicularizar que nós somos o tamanho do nosso desejo, nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Se vocês desejam e sonham mais engajamento e like na rede social, nós desejamos e sonhamos uma sociedade construída que respeite a diversidade e promova a justiça social. E vocês, fascistas, perderam nas urnas e vão perder e estão perdendo na política, porque o seu ódio não foi capaz de frear
que a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais é uma travesti, que a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte é uma travesti, e que temos 2 travestis aqui. Somos as primeiras de muitas. Então, olho de vocês, beijinho, sigamos com muito amor e poesia, porque como diziam nossos camaradas, nós não queremos só o pão, nós também queremos a poesia. Eu não sou burra. Eu trabalho na cidade e sei quando o homem está tentando se passar por uma mulher, e é exatamente o que eu estou vendo aqui. Só estou dizendo que não é um lugar para vocês. Calma, amiga. Caramba. Deus pode ter dado Barbies pra você, um jardim com pônei, um namorado chamado Jake, uma gravidez indesejada que seu pai pagou pra abortar, e você pode ir pra faculdade e se formar em vadia. Pode continuar. Essa sua roupa apertada, essas pérolas falsas e esse lacinho de cabelo barato não vai esconder o fato de que você nem sabe quem é. Sei que a nossa presença te ameaça. Lutamos pelo direito de estar aqui. Isso nos faz mais fortes do que você jamais saberá. Agora feche essa boca e volte para suas conversinhas fúteis e inúteis. Eu e minhas amigas não vamos sair daqui. E o nosso Comitê Estadual de Segurança Pública e Enfrentamento à LGBTfobia tem construído uma luta histórica nesse estado de enfrentamento a essa violência. É uma violência cruel, é uma violência com requinte de crueldade e que nós todos precisamos combater. Eu sei que nós temos diversos problemas entre a gente. Problemas, inclusive, de entendimento, de respeito às identidades. Tipo, quem não gosta de crente, quem não gosta de gay, quem não gosta de lésbica, e por aí vai. Mas a gente precisa se unir no que é mais importante, na ameaça dos nossos direitos. Os nossos direitos hoje estão sendo ameaçados por uma bancada vil e cruel, conservadora, que quer tirar os nossos direitos, a começar pelo casamento civil igualitário. Então eu peço encarecidamente para que todos nós, que a gente possa se unir nessa corrente de fortalecimento dos nossos direitos. Todo mundo aqui tem direito de ser quem é. Direito de ser gay, direito de ser lésbica, direito de ser travesti, transexual, intersexual, bissexual, enfim. Direito de ser quem é. A sociedade teve guerras históricas, horrorosas, e as piores delas foram aquelas que foram feitas em nome de Deus. As cruzadas é um exemplo disso, a escravidão é um exemplo disso, o nazismo é um exemplo disso, a ditadura militar que torturou, explodiu silicones de travestis nos porões da ditadura, matou, escondeu o corpo, a fez também em nome de Deus. Nós não caímos mais nesta farsa, nós não caímos mais nessa encenação de dizer, ah não, nós estamos aqui falando em nome de Deus, então somos pessoas boas, somos pessoas dignas, honradas. Falsos profetas. Deus deve estar envergonhado de tanta maldade, crueldade e ódio sendo proferado em seu nome. Nós estamos aqui para alertar que não existe uma guerra entre cristãos e LGBTs que mais. Não existe uma tentativa de combater igreja, não existe uma perseguição ao evangelho, não existe um ódio a ninguém. O que nós estamos tentando fazer aqui com muito sacrifício e com muita dificuldade é defender os pouquíssimos direitos que temos em uma sociedade que nos pisa todos os dias, constantemente. Nós não viemos aqui montada no cinismo, nós viemos aqui com a nossa verdade, nós viemos aqui com a necessidade, com o objetivo de reconstruir esse Brasil para todo mundo. E cada palavra de ódio que é dita dentro desse plenário atinge diretamente a nossa existência e a nossa vida. Mas isso não vai nos fazer recuar, isso não vai nos intimidar. Nós resistiremos fortemente, até porque estar aqui hoje suportando os horrores que vocês me dizem já é um ato extremo de resistência. Ter sobrevivido a este espaço, ter sido expulsa de minha casa aos 14 anos de idade por minha mãe, que foi cooptada por um discurso como esse, tendo que viver da rua, a prostituição, ter sobrevivido. Eu sou uma sobrevivente do ódio de vossas excelências e ocuparei este lugar para continuar esbravejando, gritando e lutando pelos direitos da minha comunidade. Não abriremos mão de nossa humanidade, não negociaremos os nossos direitos, não abriremos mãos de nossa cidadania. A história não deixará passar batido.